Bom dia, meus amores. Todo mundo me ouvindo bem? Sim, professora. Sim, tia. Sim. Antes da gente começar, tenho 2 recadinhos para dar. O primeiro sobre a semana passada, a aula de sexta-feira, que a minha internet caiu e eu não consegui voltar de jeito nenhum. Aí, no sábado, a tia gravou uma aula para vocês. Mandei para o tio Gilbert com aquela correção que a gente estava fazendo, mas houve um probleminha na plataforma e o tio Gilbert não conseguiu colocar a aula que eu gravei no sábado. Aí eu tinha até colocado um recadinho para vocês na plataforma, que era para vocês ficarem atentos que ele ia postar a aula, porque eu tinha gravado no sábado, mas aí deu alguma coisa errada que ele não conseguiu. Aí o que eu fiz? Quando foi na terça-feira, ele me falou que não estava conseguindo, aí eu digitei toda a correção que a gente estava fazendo na sexta-feira, que foi da página 217 e 218, eu digitei todas as respostas e ele colocou lá na plataforma. Então, aí eu coloquei um outro recadinho para vocês também sobre isso. Aí vocês procurem lá na plataforma que as respostas da 217 e 218 estão lá. O segundo recadinho, com relação à matéria de programa de saúde. Tio Gilbert também postou mais um pedacinho ontem, tá? Lá na plataforma. Então, já tem 3 partes do texto para vocês copiarem. Quem ainda não copiou nenhuma, já tem 3 partes para copiar. Quem já copiou a primeira e a segunda, aí só tem que copiar de ontem, que ele postou ontem. Ok? Aí, na semana que vem, eu vou postar a última parte. Aí, a gente vai finalizar. Vou postar o pedaço do texto que está faltando, um exercício, aí vocês vão fazer, depois a gente vai marcar a aula de programa de saúde para discutir esses assuntos que vocês estão copiando. Certo? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu os recadinhos? Sim, tia. Tá. Bom, aí nessa aula de sexta-feira, nós iríamos corrigir o dever e iríamos também falar um pouquinho dos répteis, né? Mas aí, como a gente não conseguiu, não tem problema, nós vamos falar hoje, tá? Então, nós vamos iniciar o grupo dos répteis hoje, tá? Não tem problema nenhum. Então, nós vamos colocar lá no livro, na página 219. Procura aí. Módulo 3, página 219. Aí, logo nessa página 219, ele apresenta para a gente o grupo dos répteis, tá? Então, a partir de agora, nós não vamos mais confundir o grupo dos anfíbios com o grupo dos répteis, tá? Muitos alunos, eles, na hora de darem exemplos ou de falarem algumas características, acabam confundindo o grupo que a gente viu na semana passada, dos anfíbios, com esse grupo dos répteis. Bom, o que a gente vai pensar para não confundir mais? A gente comentou que o grupo dos anfíbios, uma parte da vida deles, eles vivem no ambiente aquático, né, que é a fase jovem deles, e quando eles chegam à fase adulta, eles deixam o ambiente aquático e passam a viver no ambiente terrestre. E aí só retornam ao habitat aquático na hora da reprodução, para se reproduzir, para colocar os ovinhos lá na água. Os répteis, eles não precisam disso, tá? Eles são animais adaptados ao ambiente terrestre. Eles podem ir à água, vão à água sim, tá? Alguns até gostam bastante da água,
mas não necessariamente precisa estar na água para se reproduzir e nem para fazer troca gasosa. Porque a gente viu que os anfíbios, no período larval, período jovem, eles têm brânquias. Só quando eles estão na fase adulta que eles têm pulmões. Os répteis já não possuem essas brânquias. Todos os répteis vão ter pulmões, ou seja, dentro da água, eles não conseguem respirar. Eles vão ter que vir à superfície da água para poder conseguir captar o oxigênio do ar. Tá? Eles não conseguem captar o oxigênio da água. Outra coisa também que difere esse grupo é com relação ao corpinho deles, né? A gente viu nos anfíbios que o corpo é úmido, a pele é lisa. Nos répteis, por eles terem essa adaptação ao ambiente terrestre, eles têm a pele mais espessa, mais grossa, né? Com algumas placas, né? A gente chama de escamas ou placas, são aquelas placas duras, espessas, grossas, tá? Uma pele resistente, diferente da pele dos anfíbios. Bem seca, não é úmida, igual a dos anfíbios, tá? E nós vamos ver que eles também são organizados em 3 ordens diferentes. Lá nos anfíbios, a gente viu que as 3 ordens eram os ápodes, os anuros e os urodelos, né? Eram 3 grupos. O grupo dos sapos, da perereca, da rã, o grupo da salamandra, né? E o grupo das cecílias. Aqui a gente vai ter também 3 grupos, 3 ordens, tá? A ordem que a gente chama de quelônios, a ordem que a gente chama de crocodilianos e a ordem dos escamados. Aí a gente vai ver quais são os animais que pertencem a cada grupo desses, tá? E as diferenças também, porque existem alguns animais que são bem parecidos, então a gente vai aprender algumas diferenças, tá? Bom, aí na página 219, ele coloca uma fotinho lá em cima de uma lagartixa para a gente analisar e pensar nessa pergunta que está aí do lado dela, ó. Ele lança uma pergunta para a gente pensar. Você estudou que as salamandras apresentam 4 membros, 4 patinhas, né? Essa salamandra estava lá no grupo dos anfíbios. E uma cauda comprida. Você acha que o animal mostrado ao lado pertence ao mesmo grupo das salamandras? A lagartixa que está representada aí. Ela tem alguma coisa a ver com a salamandra que a gente estudou nos anfíbios? O que vocês acham? Esse animalzinho poderia estar lá no grupo dos anfíbios? Eu acho que poderia. Tia. Qual é a característica que vocês acham aí que ela tem que poderia ser parecida lá com a salamandra? As características físicas? E a cauda é comprida? Cauda comprida. O que mais? Tem 4 patas. Tem 4 patas. Isso daí tudo bem. Se a gente analisasse dessa maneira, tudo bem. Só que o que a gente vai analisar a mais sem ser a cauda e sem ser a pata, que parece muito? A gente vai analisar a pele, tá? Que não é uma pele fina e nem úmida, ela é geladinha, né? Esse bichinho, ele é gelado, mas ele é gelado porque eles são animais ectotérmicos. Então, toda vez que o animal é ectotérmico, ele não consegue segurar, né? Manter a temperatura do corpo dele, tá? Ele precisa do sol para poder adquirir esse calor, tá? Então, ele não é úmido, ele é geladinho. Mas ele tem uma pele seca, tá? E grossa, diferente da salamandra, que é fina e úmida, tá?
E outra coisa também, as salamandras, elas também gostam do ambiente aquático. Esse animalzinho aí, ele é de ambiente terrestre. Então, por isso que a lagartixa não pode ser inserida lá na ordem das salamandras e nem no grupo dos anfíbios, e sim dos répteis. Embora tenha essa cauda comprida e as 4 patinhas, certo? Então, vamos ter cuidado para a gente não confundir. Outra coisa também que confundem muito com relação a esse bichinho aí, é que muitas das pessoas acham que a lagartixa, ela é invertebrada, e não é, tá? Ela é vertebrada. Dentro do corpinho dela tem uma coluna vertebral. Por mais que o corpo dela pareça ser molinho, né, todo desengonçado, mas tem uma coluna vertebral aí. Ô, tia, eu já matei essa curiosidade. Eu já matei uma lagartixa e eu vi o osso dela. Isso. Credo, Daniel. Tia, eu já vi uma lagartixa morta sem a pele, sem carne, sem nada. Tem a só pele no que ela vai secando, né? Hã? E aí ela fica só com a parte do esqueleto, né? Se a gente deixar muito tempo ela ali no ambiente, ela vai entrando em decomposição, vai secando essa partezinha do corpo e vai ficando só a parte da coluna vertebral, tá? Então, a partir de agora, toda vez que a gente tiver fazendo algum exercício, alguma atividade, ou até mesmo a prova, que esteja perguntando sobre o grupo dos anfíbios e o grupo dos répteis, a gente não vai responder assim rápido. A gente vai parar e vai analisar as características. Porque se a gente responde rápido, se a gente dá um exemplo rápido, a gente acaba errando. Muitos alunos confundem esses 2 grupos. Os outros grupos, não. Os peixes, as aves e os mamíferos, não, porque são animais bem diferentes. Mas esses 2 grupos, eu não sei por que muitos alunos conseguem cometer esses erros. Então, o segredo é calma na hora de responder. Pensa, tá, no grupo que a gente está falando, para a gente poder dar um exemplo, para a gente poder dar uma característica e assim não errar mais. Certo? Até aqui tudo bem? Sim, tia. Sim. Tá. Aí tem uma outra foto, né, para a gente observar aí, ó, foto de um jacaré, ou melhor, de vários, né? Tem 3 aí, fora os que estão pela água. Esse jacaré, ele tá aí nessa foto querendo mostrar a gente justamente a característica que ele possui de ter, de ser animais ectotérmicos, ou seja, de não conseguir controlar a temperatura do corpo, tá? E aí eles estão aí, ó, tomando um banho de sol para se aquecer, para receber esse calor do sol, tá? Então, por isso que está mostrando aí eles fora da água, eles podem ir à água, até eles gostam, né, de nadar. A gente vai ver que o corpo dele também possui algumas características que favorecem eles quando eles estão na água, tá? A nadar na água. Mas tem uma curiosidade: como eles possuem pulmões, eles, quando vão à água, geralmente eles deixam só a parte da cabecinha para o lado de fora da água, que as narinas, elas são em cima. Aí fica só o buraquinho das narinas para o lado de fora da água e os olhos. O restante do corpo, ele fica se refrescando lá na água. Aí, quando ele quer pegar um solzinho, ele vai, sai da água e fica assim, igual está mostrando aí nessa foto, ó. Tá? Então, ele tem essa... Ele gosta, né, de água, então ele vai procurar um rio, e quando ele precisa adquirir uma temperatura mais quentinha para o corpo dele, ele vai se expor ao sol, tá? Bom, aí temos aí embaixo dessa figura, ó, um quadrinho mostrando algumas características que vão possibilitar
os répteis de viver em um ambiente terrestre, tá? Então, nós temos aí algumas características, ó. Comparados aos anfíbios, os répteis são mais resistentes à perda de água, porque a pele é mais grossa. Nos anfíbios, a pele é mais fininha. Então, a condição de perder água é mais fácil. Depois, sua pele é mais espessa, ó. Espessa é grossa, né? E não participa da respiração. A gente viu que os anfíbios, eles conseguem respirar também pela pele, que é a respiração cutânea, que eu comentei com vocês. Então, nos répteis não tem isso. Possuem garras nos dedos, que também auxiliam na locomoção sobre o solo. E no caso dos jacarés e das tartarugas, que nós vamos ver, eles podem possuir membranas nas patas, que vão facilitar na hora deles estarem na água para nadar. A gente vai ver a foto dessas membranas também. Possui, ó, a pele seca, revestida por placas ou escamas. Então, essas placas e escamas são bem duras, bem resistentes. Possuem ovos recobertos por uma casca resistente. Então, é diferente também dos anfíbios. O ovinho dos anfíbios é molinho, por isso que tem que ficar na água, tá? Por isso que eles vão até a água para se reproduzir. Já dos répteis, não. A casca é uma casca resistente, de um ovo mesmo. Aí eles deixam no ambiente terrestre. Cavam, né, uma toca, um buraco, colocam os ovos ali. A gente vai ver também uma foto assim. Depois ele com a pata vem, tampa aquele buraco e deixa ali, até os filhotinhos nascerem, né? E não apresentam fase larval, igual dos anfíbios, não tem. E menor perda de água na urina, se comparado com peixes e anfíbios. Então, essas são algumas características que eles conseguiram, né, estabelecer para conviver, para conseguir viver no ambiente terrestre, tá? Então, isso é o que facilita ele, todas essas características facilitam a ele a viver nesse ambiente terrestre, diferente dos anfíbios, tá? Então, a todo momento, ó, eu estou tentando sempre fazer uma comparação do grupo dos répteis com o grupo dos anfíbios, para a gente já não confundir mais, certo? Bom, aí ele fala também que o tamanho e o formato do corpo dos répteis variam, né? Então, vão ter animais um pouco menores, como a lagartixa, já vai ter animais um pouco maiores, como o jacaré, o crocodilo, né? Então, o tamanho vai variar bastante. Vamos agora observar a página 220, e aí eu vou precisar um pouco da participação de vocês. Eu quero ver se vocês sabem a diferença de alguns animais, tá? Quem souber pode falar, quem não tiver certeza e quiser chutar também pode, tá? Então, os répteis, eles vão ser classificados em 3 ordens diferentes. Os quelônios, os crocodilianos e os escamados, que estão na outra página, tá? Aí, nessa primeira tabelinha, nós temos a ordem dos quelônios. E nós temos aí 3 fotos. A foto A, a foto B e a foto C. Tá? São 3 animais diferentes. Aí eu pergunto a vocês, alguém sabe me dizer a diferença de um jabuti para um cágado e para uma tartaruga? Oi, tia, o que a senhora disse? Jabuti é maior, tia? Alguém sabe me dizer a diferença de um jabuti para um cágado e para uma tartaruga? Os 3 fazem parte desse grupo aí dos quelônios. Mas qual é a diferença deles?
o jabuti é menor que a tartaruga? O casco? Eu não sei. Jabuti é menor. Quem chuta outra coisa? Pô, eu não sei. Não sabe? Não. Tartaruga, pra mim, eu acho que ela é mais É a pra... diferença dos cascos? Também não. Ô, tia, Quem chuta a A tartaruga é mais cabeça? que um animal que é pra viver sem ser domesticado, porque tem umas pessoas que pegam. E o jabuti é diferente. Eu não sei, não sei. também não. Vamos A lá. cabeça, tia. A cabeça O também local não. onde cada um vive? Opa, já está melhorando. A Tá, alimentação então deles? vamos melhorar essa resposta aí de Ana Bárbara. O local onde eles vivem. Então vamos lá, vamos tentar entender. Vocês acham que o jabuti vive aonde? Os jabutis só são terrestres. E a Isso, tartaruga pode ser aquática e fica isso na terra. aí. Muitas pessoas, quando observam essa foto da letrinha A, às vezes, tá? Se confundem. E aí chamam esse animal da foto A de tartaruga. Mas isso não é uma tartaruga, isso é um jabuti. Por que eu sei que é um jabuti? Porque o jabuti, ele sempre está no ambiente terrestre. Ó, Sabrina tem um jabuti em casa, vai poder dizer algumas características do jabuti. Eles têm características bem engraçadas, por sinal. Seu jabuti já se reproduziu, Sabrina? Você tem um só ou tem mais de um? Você só tem uma? Ah, e você sabe se é macho ou fêmea? Ah, é filhote ainda. Macho. Então vamos lá. Sabrina tem um, e aí a gente vai aprender com ela, vamos ver se ela sabe me dizer. Tem um jabuti, mas ainda é filhote, tá? Então o jabuti é esse da letra A. Nós só vamos encontrar esses animais no ambiente terrestre, tá? A tartaruga é a letra C, que é o que a gente chama de tartaruga marinha, que até por sinal ontem, está noticiando algumas coisas na televisão, no jornal, porque já apareceram 3 tartarugas marinhas mortas nas praias do Rio de Janeiro, tá? Então, a partir de hoje, Júlia Lima, estamos na página 220. A partir de hoje, nós não vamos mais chamar o jabuti de tartaruga. Sabemos a partir de hoje que a tartaruga é só aquela que é encontrada no mar, tartaruga marinha, tá? Então, Aí, todos os criados em casa são jabutis? todos os outros que vivem no ambiente terrestre é jabuti, tá? Aí eu lanço a minha pergunta para a Sabrina, já que ela tem um. Ela falou que o dela é macho. Como que você sabe que é macho, Sabrina? Você sabe diferenciar um macho de uma fêmea? Você viu ele fazendo xixi, mas aí poderia ser um macho ou uma fêmea. Ô, tia, é porque Tanto a parte da barriga do macho é funda? muito bem, isso aí. Debaixo do casco do jabuti ou da tartaruga, né? Qualquer um dos 3 é assim. Essa parte do casco de baixo, ela é chamada de plastrão. Olha aqui na página, deixa eu ver aqui. O Google. Página 222, ó. Tem uma foto mostrando a parte da barriguinha dela. Essa parte da barriguinha aí é chamada de plastrão. Quando o plastrão é reto, igual essa daí, ó, é uma fêmea.
quando o plastrão ele é abauladinho, ele é curvado, aí é um macho, tá? O macho ele precisa dessa curvatura porque na hora da reprodução ele sobe um pouquinho em cima da fêmea. Então, essa curvatura ajuda a encaixar certinho no casco da tartaruga fêmea. Se fosse reto do macho, ele ia desequilibrar, né? Então, é curvadinho justamente por conta disso, tá? Então, agora a gente já sabe identificar também um macho e uma fêmea. Tanto do jabuti, quanto do cágado, quanto da tartaruga marinha, é dessa forma que a gente identifica, tá? Não é pelo xixi, não, Sabrina. Bom, aí o cágado, ele vai ser encontrado, ele pode ficar no ambiente aquático ou no ambiente terrestre, igual tá mostrando aí, ó. Ele tá em cima de uma pedra, mas tem um lago aí para ele. Só que ele só é encontrado na água doce, tá? E a tartaruga marinha na água salgada. Então, o jabuti, ele não gosta de água, é só ambiente terrestre. O cágado, ele vai ao ambiente aquático, mas é um ambiente aquático de água doce. E a tartaruga marinha sempre está na água, mas sempre na água do mar, na água salgada. Ela vem até a beira da praia, na época que ela está de reprodução, né? Que ela precisa se reproduzir, para colocar os seus ovos. Aí ela cava esse buraquinho que eu falei, essa toca, coloca os ovos ali, depois ela tampa e volta para o mar. Aí as tartaruguinhas depois têm que dar conta de chegar até a água do mar. De todas essas tartaruguinhas que nascem, que geralmente são 20, mais ou menos, umas 20, apenas uma consegue chegar no estágio adulto, tá? Consegue chegar lá no fundo do mar, passar por todas as etapas e chegar à fase adulta. Apenas uma. Por isso que vários biólogos, né? Oi, Daniel. Mas por que só uma consegue? Por causa de predadores, né? Uma série de motivos. Às vezes ambientais também, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem muito problema com resíduos na água, né? A gente tinha o problema do canudinho de plástico, a gente tinha o problema da sacola plástica, então muitas tartarugas, elas morrem antes de chegar à fase adulta. Então, quando não é por predador, que na própria praia, né, algumas aves ficam vigiando quando que as tartaruguinhas vão nascer para predar elas pequenininha, né, gavião, essas aves assim. Então, eles já ficam ali próximo à toca, só vigiando, esperando as tartaruguinhas nascerem. Sim, mas a cobra, ela pode comer o ovo de tartaruga? Até pode, mas como é um ambiente de praia, né, dificilmente você vai encontrar uma cobra na praia, né? Mas se for de um jabuti, por exemplo, até pode. Que aí é o mesmo ambiente da cobra, né? Ambiente terrestre, tá? Bom, sabendo essas diferenças, a gente vai completar agora aí esse textinho, ó. Tem uns espacinhos aí para a gente completar com as letrinhas das fotos, tá? Então, tá lá, ó. As tartarugas são quelônios aquáticos que apresentam nadadeiras. Então, a pata delas é em forma de remo, igual uma nadadeira. Esses répteis sobem à superfície para respirar. A fotografia A, B ou C? B. Apresenta um exemplo de tartaruga. Qual? Então é A. Qual é a tartaruga aí? A, B ou a C? Acho que é C, tia. Isso, C. Então, vamos completar aí. Aí, no texto 2. Os jabutis são quelônios terrestres, com pernas rígidas e retas, e dedos curtos e sem membranas. A fotografia
A. A. Muito bem. Apresenta o exemplo de um jabuti. O jabutitinga. A outra é a tartaruga de couro. Essa morreu uma aqui na Praia do Rio. Acharam essa semana uma dessa. E número 3, os cágados são quelônios de água doce. O corpo é achatado, o pescoço é longo e apresentam membranas entre os dedos. A carapaça é oval. A fotografia B. B mostra um exemplo de cágado, o tracajá. Certo? Bom, aí a segunda ordem, que são os crocodilianos. Esse também tem diferenças. Alguém sabe me dizer a diferença de um jacaré para um crocodilo e para um gavial? Um jacaré, ele não é tão grande. Não é tão grande. Só vive em água doce? O jacaré? A mordida dele é menos forte que a do crocodilo. Sim. Deixa eu ver. Não é tão agressivo? Eu não sei. O que eu sei de diferença a única diferença que eu vejo de um jacaré pro crocodilo é o tamanho mesmo. Porque o crocodilo ele é bem mais bruto. Ele é mais, assim, mais robusto, né? Mais largo. O crocodilo ele é todo mais largo, a cabeça é maior, né? E vocês já ouviram falar nesse gavial? Esse eu não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouvi falar. Nunca nem vi. Ele é como se fosse o primo do jacaré, tá? É esse que está aí na foto do meio, ó. O bico dele é bem mais fino, ele é comprido, assim, ele é mais... Tá vendo? Por isso que botaram ele até de lado aí, para vocês conseguirem notar essa diferença da parte da boca, ó. É bem comprida, tá? Pertencem à mesma ordem, é como se eles têm um grau de parentesco, né? Se a gente pudesse colocar como irmão ou primo, a gente colocaria ele como primo. O jacaré e o crocodilo poderiam ser irmãos. E o gavial, como ele é um pouco mais diferente do que os outros dois, a gente poderia nomear como primo, tá? Como se fosse um primo do jacaré. Ele é mais esquisitinho, ele é mais feio, né? O jacaré, ele é mais assim, mais elegante, o corpo ele é mais fininho, a parte do abdômen não é tão larga quanto a do crocodilo é maior, a cabeça do jacaré também é um pouco menor, né? Do crocodilo é bem maior. Então, vamos tentar completar aí esse textinho aí. O crocodilo, quem ganharia a briga? 2 crocodilos contra 5 jacarés. Quem ganharia a briga? Até a mãe dele já respondeu. Até a mãe dele falou. Mas eu apostaria nos 2 crocodilos. É porque todo mundo também... Depende muito, assim, da condição do animal, né? Se ele está numa condição favorável, bem, se é jovem ou se já está na fase adulta, a gente teria que analisar todas essas condições. Mas eu apostaria no crocodilo, porque o crocodilo, a mordida, ela é bem mais forte do que a do jacaré. Até porque a boca também é bem maior do que a do jacaré. Eu apostaria nos 2. Embora tivessem desvantagem na quantidade, né? Mas é igual aquele ditado, né? Tamanho não é documento, né? Então, às vezes, uma pessoa que é pequena, às vezes ela pode ser forte também, ou vice-versa. Ser grande, mas não ser fraca. Então, eu apostaria nos 2 maiores. São mais fortes. Também apostaria no crocodilo. Também. Bom, vamos tentar completar aí. Vamos ver se a gente consegue. Tia, uma pergunta, tia. O jacaré e o crocodilo, os 2 fazem aquele giro da morte lá, que dá aquela... Sim, girada. os 2.
Aquela tá. Pensei que era só mordida o que é jacaré. de toneladas. Aham. Os dois, tá? Eu até foi semana passada, eu vi um vídeo na internet, meu marido que recebeu o vídeo, de uma pessoa, era um adestrador, né, de crocodilo, e tinha algumas pessoas, né, vendo assim ele mexendo com o crocodilo, fazendo acrobacias com o crocodilo. Teve uma hora que o crocodilo acho que não quis fazer muito o que ele estava querendo e quase, faltou pouco. Ele deu um pulo, o adestrador deu um pulo por cima do crocodilo, porque o crocodilo ia pegar na perna dele. Se pega, adeus perna, ia fazer picadinho de perna. Porque a mordida é como se fosse o peso Ele de cansou uma de trabalhar, né, tonelada. tia? É, Queria É carreira solo. exatamente. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar completar aí. Os gaviais são crocodilianos que têm cabeça pequena e focinho comprido e fino. A fotografia É. apresenta um único exemplar atual, o verdadeiro gavial encontrado na Índia. Tá? Aí no outro, a cabeça dos jacarés geralmente é mais larga e o focinho é mais curto do que dos outros crocodilianos. A fotografia F? muito bem. Mostra um exemplo de jacaré, o jacaré de papo amarelo. Esse jacaré é o Tio, já vi um mais jacaré conhecido desse lá de em todos. Itaipuaçu, tia. Em Perto alguns da lugares praia. Tinha em meio que alguns um lugares rio tem assim. mesmo. Eu vi, tia. Ele tava bem em cima de um galho, E lá, assim, na ilha. lá no Salgueiro tem também. Também aparece jacaré de vez em quando lá, aquela parte lá do bairro da Palmeira, aquela parte lá do Salgueiro, de vez em quando tem uns jacarés por lá também. Agora no outro, ó, foi o que sobrou. Os crocodilos possuem cabeça comprida e um formato triangular e focinho comprido. A fotografia D. mostra um exemplo de crocodilo, o crocodilo do Nilo. Professora, tem Certo? alguma parte mais sensível dos crocodilos ou dos jacarés? Acho que é o olho. Mas com relação a quê que você fala? Sensível a quê? Por exemplo, se um crocodilo pegar sua perna e você tem a Ah, chance de correr ainda. Eu não sei se foi uma notícia que eu vi, parece que a menina tinha aprendido que colocar os dedos na narina dos crocodilos ou dos jacarés, eu não sei quem foi que mordeu ela, ajudou ela a conseguir fugir. tá, tem até a ver, mas olha só, você vai ter que ter um preparo muito bom para você conseguir tampar a narina dele. Até faz sentido, né? Porque é como se faltasse o ar para ele respirar. Mas imagina, vamos tentar imaginar a cena. Como que você faz uma coisa dessa? Prenda seu pé. Complicado. Vamos fazer um teste aqui. Realmente. Prende o pé e depois vamos. Botar o dedo no nariz. Nem queiram imaginar o teste. Imagina. Coloque na situação. Você não sabe se você corre, se você... Eu correria, entendeu? Sem dúvida. Com certeza. Eu correria, eu não tentaria outra solução. Porque complicado. Como que vai Tia, fazer? nem Realmente pensar. O jacaré sentido. comendo minha perna, né? Nem pensar e botar um dedo no nariz dele, tia. Ô, tia, Não ia. é bem provável que sabe o que aconteça. O jacaré solte a perna para morder a mão. Aí perde mais outra parte do corpo. Exatamente, isso aí. Né? Com certeza. Tia, primeiro, que aqui o jacaré ia tá balançando a água toda, eu não tava nem conseguindo ver ele direito. Só ia sentir ele puxando a minha perna e eu batendo os Com braços. certeza. E assim, com relação à sensibilidade, né, com relação ao corpo, essas coisas, os répteis, de modo geral, né, eles são animais muito resistentes. Eles têm um tempo de vida grande, né, 40, 50, 60 anos.
Então, são animais bem resistentes, eles não são animais, assim, delicados, não, tá? Então, tem essa característica também. De todos os grupos que a gente vai estudar, esse grupo é o mais resistente, tá? Bom, aí vamos agora no grupo dos escamados, ó. Nós temos aí mais 3 fotos. Nós temos aí um lagarto, nós temos uma anfisbenas, que é chamada também de cobra de 2 cabeças, e temos aí uma serpente. Deixa eu ver aqui se aparece a cauda dela. Não está aparecendo, mas aparentemente, só de olhar, eu acho que é uma cascavel. Tá? A gente vai falar também um pouquinho disso, a diferença delas. Então, vamos lá. Ó, vamos completar aí. As anfisbenas têm o formato do corpo semelhante ao das serpentes. São popularmente conhecidas como cobras de 2 cabeças, pois é difícil identificar qual das extremidades do corpo é a cabeça. Então, tanto a cauda quanto a cabeça são bem parecidos. Seus olhos são reduzidos, o corpo é segmentado e a pele não é presa ao corpo, o que auxilia a escavar. A fotografia H, muito bem, apresenta uma anfisbena. As serpentes apresentam um corpo alongado, sem membros, e se locomovem sobre o solo por meio de movimentos dos músculos do corpo. 221, isso aí. Há espécies peçonhentas, ou seja, que produzem e inoculam veneno na presa, como a cascavel, e não peçonhentas, como a jiboia. A fotografia muito bem, apresenta uma cascavel. Ó, é a cascavel mesmo. E, por último, os lagartos são os animais que geralmente têm o corpo alongado e podem possuir 2, 4 ou nenhum membros. A fotografia G apresenta um lagarto rabo de abacaxi. Ô, tipo, por que rabo de abacaxi? Não sei, porque não parece não, né? Geralmente, quando eles recebem esse nome, é porque tem uma certa semelhança, mas nessa cauda aí eu não vejo nada parecido com abacaxi, não. Não sei. Vou tentar pesquisar para ver se tem uma colocaram explicação. a textura errada? Pode ser. Pode ser. Bom, aí nós temos na página 222 e 223, ó, mais algumas fotos mostrando algumas estruturas do corpo desses animais. Então, falamos aí do plastrão, né, que a gente consegue identificar se é macho ou se é fêmea, os quelônios. Tem a parte do casco, né? Nos crocodilianos, ó. Sim, eu achei a foto do lagarto rabo de abacaxi. Também achei. Achou? Apresente a foto. Quer que eu apresente a tela para você poder ver? Coloca aí. Te aparece um pouco. Parece? É porque aqui não dá para ver, né, direito. Tá meio que escondidinho. Ah, sim. Parece a coroa do abacaxi, tem aquelas coisinhas, os espetinhos. Isso, é isso então. Nessa foto do livro não dá para sim. Isso aí. Isso aí. É por isso então. Então faz sentido. Bom, aí nos crocodilianos. Nos crocodilianos, ó, eu falei para vocês que eles iam ter uma estrutura que ia facilitar essa ida dele à água. Então, entre os dedinhos da pata, tem uma membrana. Então, isso também facilita, tá? Na hora dele nadar na água. E também essa presença dessa cauda longa. A cauda também
dá uma impulsionada Eu nele na pensava água. que a cauda dele pesava pra ele. Não, nada, ele faz aquele movimento assim, né? E aí ele consegue também usar para nadar quando ele está lá na água, tá? Bom, aí agora eu tenho uma pergunta a fazer. Quem souber responde, quem não souber tenta chutar também. Sobre as serpentes, sobre as cobras, tá? Alguém sabe me dizer a diferença de uma cobra venenosa para uma cobra não venenosa? Uma peçonhenta de uma não peçonhenta? Uma tem veneno e outra não, né? Ah, que ótimo. Isso não vale, né? Isso não vale. Mas é Por isso, exemplo, tia. eu tenho uma cobra na minha frente, tá? Eu tenho uma cobra na minha frente. Como que eu vou identificar, só olhando para ela, se ela é venenosa ou não? Quem Aquelas sabe? presas pontudas. O formato da cabeça. Pelas presas? Não, porque quase todas elas têm presas. Não, não é pela presa. É só. Tia, pelo Deixa aí. cabeça. Alguém está falando aí. Quem é que está falando? O microfone está muito baixinho. É Pedro. É o formato da cabeça? Ah, muito bem, Pedro. O formato da cabeça. Então, vamos lá. Vamos completar aí essa sua resposta. O formato da cabeça. Como que é o formato da cabeça de uma cobra venenosa? A ponta, ela é meio. Ela é meio grande assim no começo e no final ela vai ficando pequena. Não, não é isso não. Me achatada? É meio. Também não. É só pegar Rosa. foto de uma naja, uma cuspideira, aí dá pra ver. Só que a gente tem algumas exceções, tá? Vamos comentar dessas exceções. Quem sabe? É meio Pedro não fininha. sabe completar a resposta, não? É pela cabeça, o formato da cabeça. Mas como que é o formato da cabeça de uma venenosa e como que é o formato da cabeça de uma não venenosa? É meio triangular. Qual que é triangular? A da venenosa? Isso aí. Todas as cobras que são venenosas, ela tem a cabeça triangular, tá? Em forma de triângulo. Com exceção, tá? Com exceção da jiboia. Vamos colocar lá na página 224, para vocês observarem, ó. A jiboia, Tia, ela é tem a venenosa? cabeça triangular, tá? Mas ela não é venenosa. Ah, tá. Pensei que ele tinha veneno. Minha vida foi Tá? veneno. Não. Essa é a exceção. Essa é a única que está fora, que possui essa característica, mas que está fora. Então, ela tem a cabeça triangular, mas ela está fora. Ela não tem veneno. E a não venenosa, como que é a cabeça dela? Circular, mais ou menos? Redonda. Isso, arredondada, né? Mas também temos uma exceção, tá? Só que aí agora eu não tenho a foto para mostrar aqui a vocês. A Piton? A É Piton a dela. cobra coral. A cobra coral, a cabeça é redondinha, só que ela é Ah, tia, mas altamente quando eu ver uma venenosa. cobra coral, eu já tô longe dela faz tempo. A Com cobra certeza. coral Por isso que eu não vou em cachoeira. Com certeza. A cobra- Então, agora, só da gente olhar, a gente já vai saber identificar. Tem a cabeça triangular, ela é venenosa, tirando o exemplo da jiboia, tá? Que a jiboia também é bem fácil da gente identificar, porque a pele dela é bem manchada, então é bem fácil da gente identificar se é uma jiboia ou não. E a cobra coral, ela é coral. Isso, ela é coral e preta, né? Então, as cobras com cabeças arredondadas, elas não possuem veneno, só que temos uma exceção também, que é a cobra coral, que ela tem Tia, a mas cabeça só da cobra arredondada. sem veneno te morder, você morre? Não, não. Só vai A sentir maioria dor, que- né? Por exemplo, A maioria que não tem decapitado. veneno. Desculpa. Pode Posso falar, pode tia? falar. Pode falar? Eu acho que a maioria que não tem veneno, elas enrolam no corpo até o coração não bater mais. Parar os órgãos de funcionar. Também tem essa característica, né? São animais bem fortes. Tem essa característica também, tá? Então ela vai tentar
se safar de alguma maneira. Se ela não tem o veneno, ela vai usar uma outra coisa, né, como defesa, tá? Mas outra coisa também, como que só para a gente terminar, que a nossa aula acabou. Quando que a gente não, desculpa. Chegamos no hospital com uma picada de cobra. Como que o médico sabe se foi uma picada de cobra venenosa ou não? Alguém sabe me dizer? Acho que fica 2 furinhos um do lado do outro quando é venenosa. Quando é venenosa, Caraca, acertou em cheio. Então, ele vai ter os 2 furinhos, né? Que são aquelas 2 presas maiores. Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês que tem aqui. Na 223, ó. Tá vendo? Tem as 2 presas maiores aí. Quando ela é venenosa e ela pica um ser humano, ela coloca esses 2 dentes. Depois que ela coloca os 2 dentes, ela arrasta para trás. Então fica uma picada com um rasgo. Aí o médico sabe que foi de cobra venenosa. Se só ficar as 2 bolinhas, só a picadinha das 2 bolinhas, aí geralmente foi picado por uma cobra não venenosa. Ô, tia, A arcada dentária da cobra não venenosa, ela é diferente. Então, ela não consegue furar e rasgar. Só as que têm veneno, né, como essa daí, que essa é muito venenosa, essa víbora das árvores, conseguem furar e Mas rasgar. essa cobra aqui, ela se camufla bem nas folhas. Sim, sim. tia, teve uma vez que eu fui no zoo. Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, tia, a senhora queria falar alguma coisa, que o áudio chegou só depois. Então, tá. Pode falar. Teve uma vez que eu fui no zoológico e uma cobra, aquela cobra verde, uma toda verde, Sim. que fica nas árvores, ela escapou Sim, e ficou em cima de uma árvore. Papagaio, se eu não me engano. Ela Não é escapou e papagaio? ficou. Aham. É uma toda verde, tem umas listras pretas, uns negócios pretos. Isso. Aí ela escapou Eu e já ficou vi essa cobra numa também lá. árvore. Teve uma vez que Tio, eu fui também e que tinha uma que estava trocando de pele. Aí a pele dela estava assim. Tem tipo que uns galhos de árvores, né? Onde elas ficam. E aí estava a pele dela pendurada, igual uma perna de meia calça. Parecia uma meia calça, assim, pendurada no galho. Uma vez eu fui e tinha para a gente observar também, porque também elas têm essa característica, né? De Na minha outra escola, trocar de pele. tinha um negócio que eles contratavam uns adestradores de animais, aí levava cobra, jacaré, um negócio lá chamado pet silvestre, que eles levavam, aí os caras pegavam a cobra pra gente passar a mão, tinha uma jiboia, tinha muito, 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 muito grande, Grande. tinha aquelas, tinha piton, Sim. também tinha jacaré, No Piton? zoológico do Rio tinha também tem piton. tinha aquelas borboletas, só que empalhadas, eu acho que se fala. Sim. Alô. Que legal. Ô, tia, Oi. teve uma vez que eu fui aqui no Shopping São Gonçalo, aí tinha um lugar que tinha um monte de animal. Tava aqui no Shopping São Gonçalo, acho que foi ano passado. Tinha muito, Aham. tinha tucano, tinha um monte de coisa. Aí tinha uma jiboia Sei jiboia qual é. toda marrom. Eu paguei 30 conto pra uma jiboia ficar enrolada no meu pescoço. Aham. Ela chegou. Caraca, tia, é muito gelado, tia. É gelado, porque eles É gelado pra caraca. não conseguem manter a temperatura do corpo, entendeu? Então, eles são assim, de pele fria, a gente chama de pele fria, né? Então, geralmente os répteis são assim. Bom, amanhã Sentimentos. nós continuamos esse papo, porque agora eu tenho que ir para a turma 81. Mas Aline. antes de eu... Oi? É só uma pergunta só. Tem como você saber se uma cobra venenosa também, tipo, pela coloração dela?
Tipo, se ela for muito Também colorida, tem. às O que eu vezes falei fica para bem. vocês no grupo dos anfíbios, né? Todos os animais que têm uma coloração assim forte, geralmente dá ideia de que pode ser venenoso, né? Então a gente também é um sinal de alerta. Então a gente também tem que ficar de olho. É melhor se afastar, se não tem certeza, é melhor se afastar, tá? Bom, então, para amanhã, vocês vão tentar fazer a página 226 e 227, tá? Aí, o que eu não comentei ainda hoje, que ainda tem umas coisinhas para eu falar, para eu comentar, a gente vai comentar amanhã, tá? A gente vai corrigir esse dever e aí a gente conversa mais amanhã, a gente tira mais dúvida amanhã, ok? Ô, tia, Se tiver alguma coisa da página 226 e 227 que vocês não consigam fazer, mas já tá fácil o dever, a outra turma conseguiu fazer numa boa. Vocês deixem em branco, amanhã a gente faz, mas tentem fazer porque tá fácil, tá bom? tá bom. Pode falar. Ô, tia, só uma pergunta. Eu vejo que a sucuri, ela sempre se enrola na presa e engole ela inteira. Isso. Ela não tem dente, não? Professora, Não, a sucuri, ela é um pouco diferente, porque o maxilar dela, ele se desloca ô professora, das outras cobras. Então ela deve ficar com um barrigão, né? Dependendo do animal. E fica dias sem comer, né? Fica assim. Eu vi uma que Professora. engoliu um boi inteiro. Oi, Lucas. tem a sucuri, pode engolir o boi inteiro. E para ela poder fazer isso, ela tem que se enrolar nele, quebrar os ossos para poder comer ele. Isso aí, exatamente. Ela fica Bom, anotaram aí, então, a 226 e a 227? Aham. Notaram? Tá, então tá. Então, tentem fazer para amanhã, tá bom? Que agora eu tenho que ir lá para 81. Certo? Tchau, Vocês tia. têm aula Beijo. agora? Tia, beijão, tia. Tchau. Tchau. Não tem mais aula, não, né? Não. Tá, então Tchau, tá. tia. Até amanhã. Beijão, tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Aline. Tchau, amores. Até amanhã.